Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um DS Entrevista. Hoje estamos recebendo Camila Amaral e Janderson Alves. Eles fazem aí parte da chapa OAB por Todos e para Todos, que são candidatos lá em Itaquaquecetuba. Eles vão estar comentando um pouco sobre os projetos deles, se eleitos à frente da OAB de Itaquá, e também outros assuntos relacionados à OAB, advogados aqui na região. Primeiro, queria agradecer a participação de vocês dois aqui, desejar uma boa tarde e convidar vocês a dar uma saudação para quem está acompanhando a gente. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa entrevista. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no canal para apresentar as nossas propostas. Obrigada. Boa tarde a todos, ouvintes, né? E agradecer o convite, né? E espero que seja produtivo, principalmente para o eleitor de Itaquaquecetuba, o advogado que está indeciso ainda em relação às propostas apresentadas. Bacana. Bom, como eu comecei falando, a chapa de vocês é a OAB por Todos e para Todos. Eu queria perguntar o significado do nome dessa chapa e até para vocês dar liberdade para vocês falarem o número da chapa de vocês na hora da votação. Tá bem. Bom, meu nome é Camila Amaral, eu sou candidata a presidente na chapa 2, OAB por Todos e para Todos. Na verdade, esse nome é justamente porque nós queremos uma OAB que tenha uma participação de todos os advogados, não só daqueles que sempre comandam a OAB, que sempre participaram da OAB, ou simplesmente daqueles grupinhos. A nossa ideia é uma OAB mais democrática, igualitária, de uma forma horizontal. Nós temos a pretensão de ouvir a advocacia, né? Tanto que nossas propostas foram elaboradas com base naquilo que o advogado entende que é relevante para o dia a dia dele como profissional. E isso é importante para a nossa classe. Eu sou advogada atuante, a doutora Camila é advogada atuante, ambos com mais ênfase na área trabalhista, né? Então nós entendemos que ouvindo a advocacia, ouvindo os anseios dos colegas que estão ali no dia a dia, militando, lutando para ganhar ali, né, o pão de cada dia, né? É importante para trazer isso para a classe, trazer isso para a OAB e desenvolver os projetos. Foi com base nisso que nós formulamos as nossas propostas. Uhum. E já pegando como gancho que você falou, queria que vocês comentassem então um pouco sobre essas propostas que vocês têm, essas ideias, caso eleitos, podem falar aí todas as propostas que quiserem, dar ênfase àquelas mais relevantes. Tá bem. Bom, como o Dr. Janderson disse, na verdade, as nossas propostas, elas vieram dos anseios da advocacia de Itaquaquecetuba. Mais do que falar em cada visita, em cada telefonema, em cada mensagem, nós gostamos de ouvir. A gente fala que é mais o nosso momento de escuta do que o nosso momento de fala. Então, com base nisso, hoje, o que o advogado precisa? O que a gente verifica que ali a principal reclamação da advocacia de Itaquaquecetuba é a demora do Fórum Cível. Então, isso nós conversamos, sentamos, depois de conversar com os advogados, o que a gente pode fazer acerca disso? Porque falar, vamos criar novas varas, vamos criar a vara da família, ou vamos criar novas varas, isso não depende da advocacia, isso não depende da OAB. Isso depende da Assembleia Legislativa, de todo um conjunto de fatores que foge da esfera da OAB. Então, assim, efetivamente, o que a gente consegue fazer? Porque promessas, nós temos aqui promessas que nós queremos que as pessoas nos cobrem depois. Então, o que a gente percebe que hoje a gente conseguiria realizar é o quê? Na verdade, criar uma comissão de assuntos institucionais com advogados que de fato queiram participar, por isso a OAB por Todos e para Todos, advogados mais antigos que trazem aí experiência, advogados jovens que trazem também conhecimento, estão com tudo bem fresquinho na cabeça, e abrir um diálogo com o Poder Judiciário. Há muito se fala sobre a criação de 7 varas em Itaquaquecetuba. Eu fui estagiária no Poder Judiciário de Itaquaquecetuba há 10 anos atrás, e a juíza de lá veio um dia feliz falando, eu consegui, tenho autorização para a construção de 7 novas varas. O que acontece? Primeiro, não temos espaço físico no fórum.
Então, hoje é totalmente inviável essa realização. Ou essa vara de família, como todo mundo fala, seria muito bom, mas nós não temos funcionários lá. Então, hoje, dividir os funcionários que tem, dividir o juiz que tem, o serviço não será de qualidade. Então, não basta criar varas, nós queremos tentar resolver a situação. E aí, por isso, a criação dessa comissão de assuntos institucionais. O principal foco, na verdade, é levar ao Poder Judiciário as estatísticas do nosso fórum, em relação à quantidade de habitantes na comarca de Itaquaquecetuba, comparando com outros municípios próximos aqui, a própria cidade de Suzano, Mogi das Cruzes, Guarulhos já é uma comarca bem maior, mas é bom fazer essa equivalência entre o número de habitantes, o número de vara, o número de juízes e o número de servidores. Precisamos levar essas estatísticas lá ao Poder Judiciário, levar a Corregedoria em São Paulo, fazer esse trabalho realmente de pesquisa antes de requerer. E pleitear essas reuniões, reunir com o Poder Público de Itaquaquecetuba também, a Prefeitura, porque ela também é uma grande interessada em que os processos caminhem mais rapidamente, né? Claro, o Poder Público sempre é o maior litigante nos fóruns. Então existe esse interesse também por parte do Poder Público Municipal e Estadual, de que os processos realmente corram rápido. E para isso nós vamos fazer esse trabalho de pesquisa, estatística e levar ao Poder Judiciário qual que é a defasagem do nosso município, porque realmente está defasado. Eu não tive acesso às suas propostas, mas eu queria que você desse uma lida, nós temos mesmo aqui, que rápida. Na verdade, nós temos aqui... Nós identificamos alguns pilares, que seria a independência, o fortalecimento do mercado de trabalho, a defesa das prerrogativas, a união da classe, o apoio ao jovem advogado, o resgate do papel social da OAB, a valorização da advocacia local, equidade, paridade, diversidade e inclusão e gestão profissional. Eu queria destacar, você falou a respeito do papel social, claro, deixo livre para você comentar outras, mas eu só queria pontuar que eu observei, antes da entrevista, eu observei as redes sociais de vocês e vocês tiveram um encontro com ele foi candidato a vice lá em Itaquaquecetuba, que é não sei se ele ainda está no PSOL, mas tem alguma relação exata, tem algo relacionado a isso? O doutor Adervaldo? Isso, Na verdade, o doutor Adervaldo eu postei realmente como um apoio importante, porque na verdade ele de fato concorreu às eleições, me parece que ele é vinculado ao PSOL, mas ele é atual tesoureiro da gestão. Entendi. Então hoje a gestão 19, 20 e 21 tem o Dr. Jairo como presidente, eu sou a vice-presidente e o Dr. Adervaldo, na verdade, é o tesoureiro. Então, o apoio dele é importante por isso, né? De uma gestão exitosa, que foi essa gestão nossa, essa gestão agora, 2019-2021, nós temos 3 apoiadores, né? 3 pessoas que estão comigo. Eu, o Dr. Robson e o doutor Adervaldo. Então, o apoio dele, na verdade, não vem como figura política, como membro, como pessoa que concorreu à eleição municipal. Vem como advogado e como integrante da gestão, da atual gestão. Eu acho que eu te atrapalhei, se ia falar mais alguma coisa das propostas, pode ficar à vontade. Não, na verdade, as propostas são essas mesmo. Como o doutor Janderson disse, foi através de conversa, de ouvir a advocacia. Nós acreditamos que muito foi feito nessa gestão, então nós tivemos aí uma conversa com a Caixa Econômica Federal na questão da liberação dos alvarás para os advogados. Isso é algo que já vinha de outras gestões, na verdade nós já tínhamos um atendimento preferencial na Caixa Econômica Federal e por conta da pandemia, como a Caixa Econômica não fechou, os bancos não fecharam totalmente, mas na verdade o acesso ficou um pouco difícil. E aí nós tivemos esse atendimento prioritário para os advogados todos os dias na Caixa Econômica do centro de Itaquaquecetuba, a partir das 15 horas. Nós tivemos a parceria com uma instituição bem conhecida de São Paulo, que é a Faculdade Legale, para os cursos de pós-graduação. Então, em 2019, nós ofertamos os cursos de pós-graduação para os advogados que participaram de uma semana de execução trabalhista, depois para a jovem advocacia, e agora nesse ano nós conseguimos essa pós-graduação para todos os advogados de Itaquá e para os estagiários também, então que eles iriam fazer a prova, o exame de ordem. Nós também tivemos
nós reformamos, né, a Justiça do Trabalho, toda a sala, computador, tem ar-condicionado, as cadeiras, mesa, ou seja, é uma sala nova. A nossa casa também foi totalmente reformulada, trocamos cadeiras, o aparelho de ar-condicionado, tudo. Então, assim, é uma gestão que nós, de fato, fizemos bastante, mesmo, né, através de, aí, num período de pandemia, nós pegamos 1 ano e meio aí de pandemia, mas nós entendemos que nós podemos mais, justamente por quê? Justamente nessa conversa com a advocacia. Conversando com a advocacia, é importante um computador na sala da Justiça do Trabalho? É importante. Entretanto, todos os advogados têm um computador em casa. Ainda que sejam aqueles que estejam trabalhando em casa, que ainda não tenham um escritório, todos têm o seu computador particular. Mas o que a gente precisa? A gente precisa resolver essa questão do Fórum Civil. O que a gente precisa? A gente precisa resolver a questão da digitalização dos processos. Veja, nesse período de pandemia, os processos que são processos eletrônicos, eles continuaram normalmente, porque os escreventes, serventuários, eles continuaram trabalhando no sistema home office. Agora, esses processos, em Itaquá, grande parte dos processos são processos físicos, eles ficaram parados. Então, são ações de uso capião, questão possessória, questão de divórcio, questão de violência doméstica, questão de alimentos. E como que vive? Não só a questão da sociedade em si, dos nossos clientes, mas os advogados. Porque a gente vive o quê? De honorários. Então, como é que sai, né, o alvará para o advogado? A gente vive dos honorários sucumbenciais e desses honorários. E o cliente está sempre cobrando a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando, só que o que parece é que não está acontecendo nada. E isso não é por culpa do advogado, isso é por culpa da demora do Fórum Civil. É claro que a gente entende que essa demora não é nada de forma que eles queiram que assim seja. É porque realmente, como o Dr. Janderson disse, tem que ser feito um levantamento. Itaquá tem um número altíssimo, a população é altíssima, para apenas 3 varas cíveis. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Certo. Você falou, né, que é atual vice-presidente da OAB. Eu queria perguntar, então, o motivo que levou a você lançar a sua chapa, né? Se houve alguma discussão interna, de repente, o desentendimento, né? Não poderia deixar de perguntar um pouco sobre isso. Claro, até porque as pessoas questionam isso. Na verdade, há 3 anos atrás, nós estávamos em um grupo. Então, nós vínhamos de uma gestão do Dr. Zenival, ele pleiteou a reeleição e quando estava terminando, ele disse, olha, vou chamar o grupo, o pessoal que está advogando, e eu quero que as pessoas digam aí quem tem pretensão. Então, nós chamamos no escritório, conversamos, inúmeros advogados, todos aqueles que de fato teriam pretensão e aqueles que de fato trabalhavam pela OAB, assim, presidentes de comissão, membros, vice-presidentes. E aí, naquele momento, as pessoas falaram quem tinha pretensão e quem não tinha. Então, eu disse que tinha pretensão, o Dr. Jairo disse que tinha pretensão, o Dr. Robson, a doutora Cineide, ela estava participando, mas naquele momento ela disse que não tinha, e o Dr. Adervaldo. A partir disso, surgiu o meu nome para, então, encabeçar naquele momento, porque eu era jovem advogada, eu fui vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, então eu ajudei a organizar um grupo de estudo que fez muito sucesso na cidade. Nós trouxemos aí, na verdade ele era coordenado pelo juiz do trabalho da cidade, então ele tinha contato com advogados, promotores, juízes do trabalho, desembargadores e até ministro do TST. Esse grupo uniu muito a advocacia e por essa razão me chamaram para compor, na verdade para encabeçar, não me chamaram, mas as pessoas falavam, deveria ser a doutora Camila, deveria ser a doutora Camila. Como o Dr. Jairo, ele era o vice-presidente do Dr. Zenival, então, na verdade, o Dr. Jairo ele está há 3 anos como presidente, mas ele também já esteve à frente da OAB enquanto vice-presidente. Então, somamos aí 6 anos, né, de fato, gestão de OAB. Como ele estava já se preparando e como vice, eu achei que seria desleal da minha parte naquele momento. E eu achei também que eu deveria aprender mais, porque até então eu estava como vice-presidente, eu não estava de fato numa diretoria. Então eu dei um passo atrás e aí nós tínhamos aí um acordo de que não pleitearia a reeleição. Então seria ele naquele momento, depois nós abriríamos novamente para uma conversa, né, como foi feito há 3 anos atrás, e as pessoas que assim pretendessem iriam colocar o seu nome.
Na verdade, acredito que isso não foi feito, pelo menos eu não fui convidada aí para essa reunião. Então, assim, eu entendo que eu tenho legitimidade para pleitear a presidência da OAB, porque, na verdade, isso nunca foi surpresa para ninguém. Não houve briga, não houve traição, não houve nada disso. Na verdade, as pessoas falam, vocês racharam? Não rachamos, tanto que pode ver no meu Facebook, tudo que se refere à OAB Itaquaquecetuba, eu ajudo, eu compartilho. Nós participamos aí de ações sociais. No final do ano, por exemplo, a entrega de presentes numa comunidade carente aqui em Itaquaquecetuba, eu estava vestida de Mamãe Noel. Eu, de fato, vesti a camisa da OAB, porque assim eu entendo, independente de diretoria ou não, o momento de eleição vai passar e nós somos advogados. Então, não houve racha, não houve nada, mas eu tinha legitimidade para pleitear. E aí, a partir disso, eu pensei, bom, preciso conversar com um grupo preciso chamar advogados que de fato representem a advocacia no sentido de que não basta ter só advogado trabalhista, né? Então, quem que nós vamos chamar? E aí nós montamos o nosso grupo. O Dr. Janderson também trabalha na esfera trabalhista. Eu falo, inclusive, que é um dos advogados que mais atua, né, na Justiça do Trabalho. Está ali todos os dias, né, Dr. Janderson? Tem o Dr. Milton. O Dr. Milton é um advogado também. Ele é advogado há 10 anos. Ele é de um escritório bastante tradicional no nosso município. Ele atua nas questões possessórias, então ele tem muita legitimidade para falar. Quando eu fui conversar com ele, ele me trouxe muitas ideias. Eu acho que é isso, é uma união. A doutora Ana Paula, ela é maravilhosa, eu costumo falar, as pessoas que têm a oportunidade de conversar com ela ficam apaixonadas. Ela também atua na Justiça do Trabalho, na esfera civil. É uma lutadora aí pela questão dos direitos sociais. E o doutor Orlando Bolsas, que é o vice, ele tem experiência porque ele já participou da comissão de prerrogativas e na gestão do doutor Zenival ele também foi diretor tesoureiro. Bacana. Nossa, eu fui emendando um monte tudo bem. de assunto. Eu acho que é interessante frisar das suas propostas também a questão do apoio ao jovem advogado, né? Sim. Tem um trabalho já foi realizado, está sendo realizado ainda, né? O mandato atual, mas quais são suas, caso eleita, assim, seus objetivos para esse ponto central, né, do jovem advogado? Eu fui jovem advogada, sou advogada há 10 anos, não mais considerada como jovem advogada, mas quando eu entrei também na advocacia, eu que não tenho familiar, ninguém da minha família é advogado, então assim, eu me formei, passei na OAB e tenho, meu Deus, onde que eu vou trabalhar? Trabalhei em 3 escritórios em Itaquaquecetuba e surgiu um momento, falei, fui para São Paulo trabalhar, mas eu vi que infelizmente não dava pela distância e tudo mais. E pensei, meu Deus, preciso montar meu escritório, comecei sozinha. O que que eu falo? Na verdade, assim, participar da OAB, dessas palestras, tem a questão de que você aprende, entendeu? Você renova o seu conhecimento, porque o direito é isso, todos os dias são novas leis e tudo mais. Mas mais do que isso, você cria um vínculo com os amigos. Então, por exemplo, eu comecei fortemente na advocacia a partir desses grupos de estudos. Naquele momento do café que você pensa, você está batendo papo, jogando conversa fora, é o momento que você está apresentando o seu trabalho. Hoje eu tenho no meu escritório outros 2 sócios, nós começamos com parcerias, então, por exemplo, eu não atuava no cível, comecei a passar para o colega, ele não fazia trabalhista, ele começou a passar para colega. Hoje nós temos também uma jovem advogada no nosso escritório que vem desse conhecimento. Então a OAB abre portas para a jovem advocacia. E mais do que isso, é o quê? A participação de palestras, então nós temos sempre que ofertar essas palestras. Essa questão da pós-graduação online, eu acho que isso é muito bacana, é uma forma de conhecimento e tudo mais, mas também não adianta só o advogado ter conhecimento e não ter cliente. Então é nesse momento que a gente acha que é bacana essa questão da integração. Uma das nossas principais propostas, inclusive, é o que sempre me chamou a atenção, esse juiz da cidade que foi coordenador do nosso grupo, ele dizia, todos os dias nós estamos aqui na Justiça do Trabalho e ali na mesa como reclamantes estão sempre advogados de Itaquaquecetuba, ou na sua maioria advogados de Itaquaquecetuba, mas os advogados de empresa são sempre advogados de São Paulo. E Itaquá tem um polo industrial grande, todo mundo sabe. E a gente pensou em uma estratégia para isso. Então, a ideia seria o quê?
Na verdade, seria não um grupo de estudos, né, claro, mas seria uma palestra convocando esses empresários numa palestra para a OAB, na OAB, né, sediada na OAB, por um juiz do trabalho, por um perito, e aí nós falaríamos sobre algum tema de bastante importância. Eu acho que um número razoável aí de demandas na Justiça do Trabalho de Itaquaquecetuba hoje envolve a questão de acidentes de trabalho, e aí seria um momento o quê? De integrar a advocacia de Itaquaquecetuba com o lado empresarial de Itaquaquecetuba. Veja, em Itaquaquecetuba nós temos advogados muito competentes que podem sim fazer a defesa das empresas. Até porque nós temos maior acesso aos juízes ali, nós estamos ali todos os dias. Então, no momento de um despacho, no momento de uma conversa, é claro que tudo, né, dentro da urbanidade e tudo mais, e da legalidade também, eu acho que é importante. Então, é uma forma de fomentar principalmente a questão da jovem advocacia. A jovem advocacia precisa, sim, de cursos? Precisa, mas a gente precisa de cliente. Acho que principalmente isso. Bacana. A gente já está aí pouco mais de 20 minutos de entrevista. Eu queria só comentar um ponto que a gente sempre pergunta para as pessoas ligadas à OAB, né? Não é muito na esfera municipal. Peço licença para fugir um pouquinho da esfera municipal, sim, mas que é a questão da OAB nacional também, né? Que tem ali a questão do Felipe Santa Cruz, o presidente nacional da OAB, tem ali uma relação estreita com o governo federal. Eu perguntei isso para o Jairo e também queria perguntar para você um pouco a sua opinião a respeito dessa situação toda da OAB nacional. Na verdade, eu vou dar minha opinião aqui como advogada. Eu não concordo com a forma que o presidente nacional é eleito. Ele não é eleito através do voto direto da advocacia. Então, agora no dia 25 de novembro, nós teremos a eleição para a seccional, que então, na verdade, envolve aí a diretoria da seccional, que é presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, os conselheiros estaduais, os conselheiros federais e a CASP. E na subseção, a diretoria, que é composta também por presidente, vice-presidente, secretário, secretário adjunto e tesoureiro. Na verdade, o Felipe Santa Cruz, né, não só ele, mas todo o presidente da OAB Nacional, ele não é eleito por esse voto, né, nessa eleição. O que eu, enquanto advogada, discordo. O presidente da OAB Nacional, na verdade, ele tem como papel fundamental aí defender, né, o Estado democrático de direito, a justiça social e tudo mais. É difícil para mim falar até de forma, numa questão política, né? Porque nós, enquanto advogados ou enquanto membros de uma diretoria, a gente não responde por toda a advocacia. O que eu posso dizer é que, assim, foram coisas positivas que vieram aí desse triênio do Felipe Santa Cruz, no sentido que nós tivemos agora a questão da paridade. Então, nós temos que ter numa chapa composta por 5 membros, tem que ser pelo menos metade mulher, metade homem, então seria 3 mulheres e 2 homens, ou vice-versa. Nós temos a questão das cotas também raciais, que isso é importante. Então, assim, de tudo, a gente tem que sempre tentar olhar para o lado positivo. O que eu não concordo é com a forma como ele é eleito, e como presidente nacional, o que ele teria que fazer isso, é defender o Estado democrático de direito. Bacana. Bom, Camila, queria agradecer então a sua participação aqui, deixar você dar uma última palavra, falar aí o número do voto, né, que você acabou nem comentando. Sim. E de repente também uma última palavra a respeito das suas propostas. Bom, eu queria agradecer a oportunidade. Eu trouxe aqui o Dr. Janderson porque eu sempre digo que nós estamos numa eleição de diretoria, não é eleição de um presidente, então eu acho importante que todos os advogados e advogadas ouçam não só a presidente, mas a candidata a presidente, mas os demais candidatos. Na verdade, é uma chapa democrática, como eu disse no início, a nossa intenção é uma chapa mais democrática, igualitária e horizontal. Nós queremos ouvir toda a advocacia. Eu sempre peço para que as pessoas nos aceitem nos escritórios, ou aceite que a gente envie as nossas propostas, porque depois eu quero que vocês cobrem a gente disso, não é verdade? A nossa chapa é a chapa 2. Esse ano as eleições para a subseção elas serão diferentes, porque até então era feita num papel, né? Chapa 1, chapa 2, nós somos a chapa 2. Então hoje é urna eletrônica. O número da nossa chapa, na verdade, é
1522, significa 1, todas as chapas têm, 152 é o número da nossa subseção e 2 é o número da nossa chapa. Então venha fazer parte disso, venha ouvir as nossas propostas, venha nos dar ideia, porque é isso que nós buscamos, uma OAB mais representativa, uma OAB mais participativa. É o que a gente sempre fala, a doutora Ana Paula tem uma frase que eu acho sensacional. As mulheres até então na OAB, elas sempre participam nessas comissões de cuidado. Então, na comissão de eventos, na comissão da mulher advogada, nós queremos uma participação mais efetiva da mulher, na comissão de prerrogativas e nas demais comissões. Então, mulheres, venham fazer parte desse projeto, homens advogados, venham fazer parte desse projeto, escutem as nossas propostas, acompanhem as nossas redes sociais e no dia 25 de novembro nós pedimos o voto para a Chapa 2 em Itaquaquecetuba. Se o Janderson também quiser dar uma palavra. Bom, eu gostaria de agradecer o convite aos membros da Chapa 2, né, ao OAB de todos e para todos, e pedir aos advogados que, como a doutora Camila disse, nos aceitem nos escritórios. Nós vamos debater propostas, debater ideias, ouvir o que a advocacia realmente tem em mente para melhorar o exercício da nossa profissão, verificar o que nós podemos fazer para melhorar a gestão tanto da OAB quanto a agilização de processos no fórum. Queremos ouvir ideias. No lançamento da nossa chapa, no último dia... Foi no dia 9. No dia 9, eu ouvi uma advogada que veio de Guarulhos com essa ideia de trazer estatísticas para o Tribunal de Justiça. E ela disse, doutor, isso funcionou, nós conseguimos trazer uma vara especializada para Guarulhos. Então é realmente ouvindo, trocando ideias, discutindo, debatendo, que nós vamos chegar a uma OAB participativa e que integre todos os advogados. Gostaria de agradecer, obrigado, e no dia 25, vote Chapa 2. Tá, joia. Bom, queria agradecer então a audiência de vocês, amigos internautas. Lembrando que tem outras entrevistas agendadas para a semana. Tem também outras programações, como o DS Sport, na sexta-feira. Então, agradeço a audiência de vocês. Até a próxima. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.